Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer mais um vídeo. Na verdade, é a segunda parte, né, do primeiro vídeo que eu fiz, apendicite na gravidez, né, o que foi que aconteceu comigo em 2017. Lá no primeiro vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês, eu conto toda a história, né, do que aconteceu comigo, com a minha filha, mas vou fazer um resumo aqui para vocês. Em 2017, eu estava grávida e com 6 meses de gravidez, o meu apêndice estourou e foi uma complicação muito grande, né? Depois da primeira cirurgia que eu fui fazer de emergência para retirada do apêndice, minha filha nasceu e ela foi para UTI, né? Porque ela nasceu prematura de 6 meses e ela estava por conta da infecção que eu tive, né? Por causa do apêndice, ela também ficou com muitos probleminhas. Ela resistiu bravamente, né? Viveu durante 20 dias lutando pela vida, mas estava muito sério, né? A, a situação dela e ela faleceu no dia 18 de março, né? Então, mais ou menos foi essa história que aconteceu comigo, que eu tô explicando melhor lá no outro vídeo. E depois disso, como eu falei também, né, na primeira vez, eu tive que me refazer, né? Eu tive que me reconstruir, literalmente. Ai, gente, desculpa, em alguns momentos eu vou me emocionar, porque é difícil para mim ainda, né? Cada vez que eu falo, é uma coisa que sai, é uma leveza, né, que dá no coração, mas não consigo falar disso sem me emocionar. Voltando. E tive que, né, juntar os meus cacos depois disso tudo. E aí, por conta dos vários procedimentos, né, que eu fiz, ficaram cicatrizes na minha barriga, né? Ficaram 4 cicatrizes na minha barriga. Uma bem grande no meio. Eu vou estar mostrando fotos aqui para vocês de como ficou depois da cirurgia do apêndice. Enfim, eu tava com um novo corpo, eu tava com uma nova vida. E aí, depois de 5 meses, com uma coisa aqui dentro de mim, sabe? Querendo falar, querendo, sei lá, talvez compartilhar com outras mulheres, né? Porque às vezes a gente se vitimiza muito, né? Ai, por que só comigo? Por que só comigo? Mas tudo isso que aconteceu, né? Eu usei bolsa de colostomia também. Vi vários casos quando eu estava com a bolsa de mulheres, de pessoas que também usaram bolsa de colostomia. Então, se eu queria falar tanto, se eu queria compartilhar tanto a minha história, outras mulheres também poderiam querer também compartilhar suas histórias. Falar, né? Porque é diferente quando a gente fala com as nossas famílias, com a nossa mãe, com o nosso pai, quando a gente fala com outras mulheres, né? Que às vezes tu nem conhece, que talvez tu nem tivesse a oportunidade de trocar uma palavra com essa mulher, mas ela tem uma história também de superação, de força, que vai te inspirar. E aí eu criei o projeto Cicatrizes, né, que tá no Instagram e no Facebook, é @projeto Cicatrizes, eu vou colocar aqui para vocês. E o foco do projeto é contar justamente a história das mulheres, dessas mulheres que têm cicatrizes no corpo, né? Porque o que a gente vê é um padrão de beleza, né, que cada vez mais é imposto pra gente. É uma cicatriz que é feia, é uma cicatriz que tem que ser escondida, que tem que passar um cremezinho para ela ser amenizada, mas aquela cicatriz, ela é uma prova de que tu superou um obstáculo muito grande. Foi o teu corpo que se reconstruiu, se reconstituiu, né? E formou aquela cicatriz. A cicatriz é um símbolo de tudo que tu venceu, né? Um símbolo de superação muito grande, muito bonito, né? Então o projeto busca, por meio das histórias dessas mulheres e da fotografia também, mostrar que não é por causa de uma cicatriz, né, que a mulher tem que se sentir feia. Pelo contrário, ela tem que se sentir mais bonita, mais poderosa, né? Porque é assim que eu vejo a cicatriz, como um símbolo de superação e de inspiração também para outras mulheres.
Bem, gente, a participação do projeto, ela se dá da seguinte forma. Mulheres de todo o Brasil podem participar, só que a forma de participação é diferente. Para as meninas que não são de Belém, elas entram em contato lá pelo Instagram do projeto, né? Fala que quer participar, que gostaria de compartilhar a história, né? No Facebook e no Instagram. E aí eu encaminho para o WhatsApp, né? Onde eu mesma atendo. E essa pessoa me manda a história dela e umas 2 ou 3 fotos que ela se sinta à vontade, né, em mostrar as cicatrizes, em mostrar as marcas no corpo. Pode ser uma de rosto, porque a gente também não é só cicatriz, né? Nós somos mulheres cicatrizadas sim, mas somos mulheres com uma história, né, de vida. E a gente não pode ser definida só pela cicatriz. Então, mandar uma foto de rosto, onde tu te acha linda e maravilhosa. Ou seja, fotos que tu te sinta à vontade em mostrar, né? Mas uma delas tem que ter a cicatriz aparecendo. E aí, a gente combina um dia para postagem da história com as fotos e tudo mais. Basicamente isso. Para as meninas de Belém, como é mais fácil, né, o contato, eu faço um ensaio fotográfico também, né? A gente marca um dia para ir em algum lugar que a pessoa se sinta à vontade, faz umas fotos onde a cicatriz apareça, umas fotos de rosto, umas fotos, né, bem legais. E a pessoa me manda a história também pelo WhatsApp, eu vou tratar as fotos, a gente escolhe juntas as melhores para sair com a postagem. E a pessoa, a mulher participante, né, que é daqui de Belém, ela ganha as fotos de presente, como um presente meu para ela, pela participação, pela confiança também no projeto, né, em estar contando a história dela no projeto. Então é basicamente isso, é super fácil. Se tu te identificou com o projeto, se tu quer participar do projeto, manda uma mensagem para mim no Instagram, vai lá no @ do projeto, @projeto cicatrizes, que a gente conversa para a tua história sair, tá bom? Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, para as pessoas que já conhecem o projeto também, para as que vão conhecer ainda, né? É que, principalmente para levar o projeto adiante, né? Tava ficando muito pesado para mim, tanto emocionalmente quanto financeiramente também. Porque muitas meninas que chegam ao projeto, às vezes elas não têm como ir até um ensaio por conta da locomoção, ou não tem dinheiro mesmo, ou é difícil da pessoa se locomover porque a pessoa ela está de cadeira de rodas, né? Ou então está passando por algum procedimento ainda, mas quer fazer um ensaio, tem dificuldade de locomoção. São N situações que aparecem que eu não estava podendo, né, dar esse conforto para as meninas participantes do projeto. Eu não podia pagar Uber para ir e voltar do local do ensaio, até mesmo nas nossas reuniões, né, que a gente faz reuniões, a gente tem um grupo das meninas que participaram aqui de Belém do projeto, a gente se reúne mensalmente, né, de vez em quando dá mensalmente a gente se reúne, quando não dá não se reúne, mas geralmente, às vezes, as meninas não conseguem chegar por conta também de falta de grana para ir na reunião, sabe? Quando a reunião acaba, já é tarde, aí seria legal, né, ter um Uber para voltar para casa, mas muitas voltam de ônibus, se arriscando, né? Enfim, em situações, gente, que estava ficando já insustentável, até para mim, né, sustentar o projeto, fazer com que as pessoas queiram ir no local do ensaio, queiram participar. Era tudo, eu estava fazendo tudo sozinha, né? Então eu resolvi criar uma vaquinha online, né, para arrecadar fundos para o projeto Cicatrizes. Eu peço muito a ajuda de vocês, para quem acredita no projeto. Quem me conhece sabe que esse projeto é muito importante para mim. Esse projeto é em homenagem à minha filha, sabe? Eu criei esse projeto quando eu estava no fundo do poço e ele deu certo. Ele ajuda muita gente, sabe? Muitas mulheres me mandam mensagens, dizem: Glenda, obrigada. As histórias do projeto
me inspiraram muito. Eu gostei muito de compartilhar minha história. Gente, porque não é só o compartilhar a história, tem a ver com a nossa saúde mental também. Essa nossa saúde mental, a nossa autoestima é muito importante. Não é só o físico, né? É também o psicológico, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, o nosso psicológico está bem. O projeto envolve tudo isso também, envolve autoestima, saúde mental, autoamor, autocuidado. Tudo isso está envolvido no projeto. E a ideia é ter um espaço físico para que a gente possa se encontrar, para que eu possa marcar os ensaios com as meninas daqui de Belém que queiram participar, que a gente tenha rodas de conversa, atendimento psicológico gratuito, sabe? Tudo isso vai ser possível se a gente arrecadar um dinheiro para que isso possa ser concretizado, né? Fora que o projeto vai poder dar ida e volta, né, para as meninas que participam, um lanche, uma água, sabe? Um conforto para essas mulheres também, que veem a hora do ensaio como uma hora delas, como um momento delas, sabe? É muito legal. E eu não queria parar de fazer isso. Isso me move. E tá movendo muitas mulheres também daqui de Belém, sabe? Outra ideia muito bacana que foi colocada, e essas ideias aqui são ideias que foram conversadas com as meninas que já participaram do projeto aqui em Belém, né? Numa das nossas reuniões, é confeccionar produtos do projeto Cicatrizes. Primeiro a gente pensou em camisas e canecas, né? Com a logo do projeto, a gente está criando frases também para colocar nas blusas, nas canecas. Vocês também podem dar ideias de frases para colocar. Enfim, esse é um projeto que ele é coletivo. Ele sempre foi, ele não é um projeto meu. E essa coisa dos produtos para a gente vender, né, no nosso Instagram vai servir tanto para gerar renda para o projeto também, né, quanto também vai gerar renda para as próprias meninas que já participaram do projeto, que fazem parte do grupo, né, porque muitas delas estão desempregadas. Então o projeto também vai contribuir para melhorar a renda dessas mulheres, né? Então também vem a coisa do empreendedorismo feminino aí dentro do projeto Cicatrizes, e ele pode ser uma rede muito maior de ajuda para as mulheres, não só na autoestima, na saúde mental, na saúde física, para a gente conseguir driblar também essa questão do desemprego. Então, essas são ideias que a gente colocou e que a gente acha que é possível sim concretizar, é possível sim a gente ter um espaço do projeto Cicatrizes, sabe? Gerar renda para as mulheres, gerar renda para o projeto, mas a gente tem que ter um pontapé inicial. E esse pontapé inicial vai ser com essa vaquinha, né? Que eu criei, que já está o link disponível para vocês ajudarem lá no Instagram do projeto. É só ir lá no perfil e o link vai estar lá. E também no Facebook, tá bom? Eu agradeço muito vocês terem visto o vídeo até aqui, quem viu. Agradeço muito desde agora. Tu que vai ajudar, tu que acredita nesse projeto, como a gente acredita, né? Tenha confiança e acredita que os sonhos podem sim se realizar. E esse sonho não é mais só meu, esse sonho é de muita gente, é de muitas mulheres. Então, vai ser uma coisa assim extraordinária, né? Se der certo. E eu tenho fé que vai dar certo, mas só vai dar certo com a ajuda de vocês. Então, gente, é isso. Era esse o recado que eu queria dar. Se vocês quiserem participar, não se esqueçam, me procurem lá no @projeto Cicatrizes, manda um direct para mim que a gente conversa. Eu mesmo vou te atender no WhatsApp. Quem está me ajudando também no atendimento do Instagram é a Malena, que também é uma das participantes do Projeto Cicatrizes aqui de Belém. Então tá todo mundo junto, tá todo mundo se ajudando. Se tu quiser entrar nessa rede também de amor, de respeito, de autoamor, de autocuidado, chega junto que a gente vai te receber com muito carinho. E desde já, muito obrigada. Beijo a todos e a gente se vê.